Olá a todas e a todos, bem-vindas ao vídeo sobre linhas de intervenção durante uma epidemia. Vamos então começar. Primeiro de tudo, antes de definirmos as linhas de intervenção, precisamos de deixar bastante claro quais são os objetivos da intervenção, quais são os objetivos da resposta a uma epidemia. E em qualquer epidemia temos sempre dois objetivos principais. O primeiro é reduzir a morbilidade e a mortalidade. Primeiro objetivo, reduzir a mortalidade e morbilidade. O segundo objetivo é limitar a propagação da doença. Estamos a falar de doenças com potencial epidémico e queremos quebrar a cadeia de transmissão o mais rapidamente possível. Então, para isso temos 5 linhas gerais de intervenção, que são depois específicas a cada doença. Mas todas elas têm estas 5 linhas. A primeira é a coordenação. E aqui é a coordenação interna e a coordenação com outros atores presentes. Então, depois a vigilância epidemiológica, gestão de caso, atividades preventivas para limitar a propagação e depois a promoção de saúde e o envolvimento comunitário, o engajamento comunitário. Vamos então ver cada uma delas. Coordenação. Primeiro de tudo, a coordenação envolve, durante uma epidemia, o que é que envolve? A criação do comitê de crise. Normalmente as autoridades do país ou da região são as pessoas responsáveis por criar este comitê e os atores externos, se necessário, podem fazer algum tipo de pressão para assegurar que este comitê seja implementado. E aqui estão envolvidos todos os atores que serão envolvidos na resposta. Estamos a falar do Ministério da Saúde, hospitais e laboratórios de referência, ou seja, as pessoas-chave desses hospitais, autoridades administrativas, ONGs e outros atores envolvidos. Outra linha de intervenção é a vigilância epidemiológica. Existem vários componentes, vários exemplos de atividades. Podemos ter então a colheita de dados, a transmissão, como é que está a acontecer a transmissão, a análise desses dados, a vigilância em laboratórios e o rastreio de contactos. Este rastreio de contactos é super importante para quebrar a cadeia de transmissão, que é um dos objetivos da resposta. Vamos agora ver um vídeo sobre como é que se faz o seguimento de contactos, a identificação e o rastreio destes contactos. Muito bem. Uma terceira linha de intervenção é, obviamente, a linha curativa, a gestão de casos. E aqui estamos a falar de assegurar o acesso gratuito ao tratamento, de cuidados descentralizados, do sistema de transferência, desde a comunidade ao centro de saúde, aos hospitais, nos diversos níveis de cuidados. Estamos a falar do isolamento de doentes sempre que a doença sempre for necessária, não é? Ou seja, depende da patologia. Estamos a falar também de assegurar os recursos humanos, tanto em quantidade como em qualidade. Estamos a falar de estoques, ou seja, todas estas atividades estão integradas nesta linha de intervenção curativa que é a gestão de casos. Depois temos outra linha que é a promoção de saúde e envolvimento comunitário. Também está sempre presente, é uma linha transversal. Nós não podemos ter uma resposta eficiente à epidemia se não envolvermos a comunidade, se não houver uma resposta ativa da parte da comunidade. Temos que disseminar informações sobre o que é a doença, como é que identificamos os sintomas, onde é que vamos ter tratamento, o tratamento é gratuito, que tipo de tratamento existe, ou seja, estamos a falar de algum tipo de prevenção que podemos fazer, vacinação, lavagem de mãos, como é que funciona o isolamento e porquê é que me tenho que isolar, não é? Para haver uma adesão ao tratamento. Todas estas questões e outras são essenciais para uma resposta eficaz à epidemia. Existem prioridades a serem estabelecidas e isto deve ser feito imediatamente após a declaração de uma epidemia. A doença causa medo. Temos experiência com várias epidemias de
de um medo, mal-entendidos, desconfiança, e isto pode levar a uma propagação ou à falta de procura de cuidados de saúde. Por exemplo, em epidemias de ébola, normalmente a comunidade fica com muito medo, abandona os doentes. Isto foi visto nomeadamente, por exemplo, na epidemia de ébola de 2014 na África Ocidental. É super importante comunicarmos com a comunidade, estar ciente de quais são as medidas preventivas, quais são as medidas curativas que podemos então fazer para reduzir a mortalidade e limitar a propagação da doença. É sempre. Depois temos atividades preventivas para limitar então a propagação. E aqui temos vários tipos de atividades. Pode ser campanhas em massa de vacinação, se fizer sentido para a doença em questão, reforçar apenas o Plano Nacional de Vacinação ou uma vacinação em anel, que já vamos ver o que é. Podem ser medidas de luta vetorial, por exemplo, com malária, as redes mosquiteiras é um exemplo. Ou podem ser atividades de WASH, de água e saneamento e higiene, como por exemplo para doenças fecal-oral, transmissão fecal-oral, que é a cólera, não é? A lavagem de mãos. Muito bem. Vou-vos dar agora um exemplo, não é, de uma campanha de vacinação em massa. O que é que temos que fazer para a meningite? Então, identifica-se a população-alvo, que neste caso é de 2 a 30 anos. São definidas quais são as prioridades. Por exemplo, neste caso específico, áreas de elevada densidade populacional são prioritárias na resposta, ou seja, na implementação de uma campanha de vacinação, e também populações com mais de 8.000 habitantes. Finalmente, sabemos que vamos ter um impacto limitado na nossa resposta se nos atrasarmos em mais de 5 semanas no limiar epidémico, ou mais de 7 do limiar da alerta da epidemia. Vamos também ter um impacto atrasado se a época das chuvas vai começar na próxima semana, porque, efetivamente, a epidemia de meningite tem tendência a parar assim que entramos na época das chuvas. Então, a nossa ação deve ser antes. Todo este conhecimento deve ser tido em conta quando estamos a definir a nossa linha de intervenção. Por exemplo, atividades de água e saneamento, a promoção de hábitos de higiene, como seja a lavagem das mãos, a lavagem dos alimentos, como confeccionar os alimentos de forma segura, pode envolver a distribuição inclusive de kits de higiene, tem um erro, envolve as práticas seguras de funerais. É uma zona, um momento muito importante na comunidade, os funerais, que podem envolver uma maior propagação, ou podem levar a uma maior propagação da doença. São práticas culturais muito enraizadas na população, é preciso conhecê-las e assegurar que a cultura se mantém, não é respeitada de alguma forma, como a população está segura. Eliminação de excrementos, eliminação das águas residuais para a malária, dos excrementos, por exemplo, para a cólera. Então, vamos ver agora, vamos fazer um exercício em que eu vou-vos pedir para selecionarem a estratégia correta que devemos implementar em cada uma das doenças epidémicas com o objetivo de limitar a propagação. Ou seja, o objetivo é, neste caso, para o exercício, apenas limitar a propagação. Muito bem. Então, como podem ver, as medidas preventivas para limitar a propagação dependem da doença e do modo de transmissão da doença. Por exemplo, para o ébola, meningite e sarampo, fazemos vacinação. Mas, dentro desta medida, desta atividade, meningite e sarampo fazemos vacinação em massa, enquanto para a ébola, neste momento, é uma vacinação experimental e fazemos em anel. Então, o que é que significa vacinação em anel? Temos o caso positivo e vamos vacinar em anel, em círculo, toda a população que está, ou todos os contactos que tiveram à sua volta. E apenas estes contactos são vacinados. Okay? Então, criamos uma proteção em anel e paramos a transmissão da doença desta forma.
Depois de todas as medidas de água, higiene e saneamento, quando é que implementamos? Ébola, meningite, malária. Depois, controle de vetores. Aqui falamos para a malária, como doença que é transmitida através do vetor. Prevenção farmacológica, apenas na malária. E as medidas de prevenção e controle de infecção, como por exemplo a lavagem de mãos, é uma medida sistemática para todas as doenças de potencial epidémico. Muito bem, avançamos e vamos então ver um vídeo da OMS da resposta à epidemia de ébola na África Ocidental. Este vídeo é como um resumo desta sessão. Até já. Ebola is a disease that knows no mercy. This man is one of many affected by the outbreak in Guinea. But there are teams from around the globe who are on the move or on high alert to contain this current outbreak. Treating the disease is complicated because it's rare, it's contagious, and it's deadly. This is the first time Ebola has been found in Guinea. An added complication is that the disease is not only present in several remote areas in the country, but there are also numerous cases and deaths in the capital city of Conakry. The World Health Organization has been managing Ebola outbreaks since the 1970s. Once the disease has been reported, it triggers a global response. The IHR, International Health Regulations, provides a global framework for a collective effort in support of the outbreak response. Communication between WHO HQ, the Afro Regional Office, and the WHO Country Office in Conakry intensifies. The Global Outbreak Alert and Response Network, GORN, and other partners are alerted. Some contribute financially, some contribute supplies, others head to the outbreak site as logisticians, doctors, epidemiologists, or trainers. With their support, WHO is constantly optimizing response strategies. Teams meet daily to plan and coordinate activities on the ground and to identify challenges that need to be addressed. Some work in hospitals, some track the disease spread, and others work in the community with families. They are also confronted with the devastating news that the disease has been confirmed to have crossed Guinea's national borders into Liberia and has the potential to spread even further. Throughout the country, warehouses are moving supplies and materials. Experts are mobilized for contact tracing. Intensive care units are set up. Local staff are trained in the use of PPE, personal protective equipment. At the same time all these activities are happening, WHO is in constant contact with the Ministry of Health and many other international organizations in order to assure a smooth and productive response. A special communications team consisting of members of large national and international organizations is responsible for informing the public about ongoing efforts. A public service announcement shows how to stay safe. It's being broadcast in French and 6 local languages. Video footage of outbreak activities has been uploaded and has been used by television stations around the world. World Health Organization, together with other partners. The single goal of this immense response effort is to save lives. Its consequences will be felt individually, nationally, and beyond Guinea's borders. We can't do this job alone. We need support from others at all levels of the outbreak response. Together, we will move closer to making this Ebola outbreak in West Africa a thing of the past. Muito bem, chegamos ao final desta sessão, chegamos ao final deste vídeo. Foi um vídeo sobre as linhas de intervenção durante uma epidemia. Vimos que, primeiro que tudo, temos que definir os objetivos, que são sempre os mesmos: reduzir a mortalidade e limitar a propagação da epidemia. E vimos as 5 linhas de intervenção comuns numa epidemia: coordenação, vigilância epidemiológica, a resposta curativa, ou seja, gestão de casos, atividades preventivas para limitar a propagação da epidemia e também sistemático a promoção da saúde e o envolvimento da comunidade. Muito obrigada a todas e a todas.